Reserva de emergência, onde investir? Todo mundo me pergunta isso, Caê, onde que eu invisto minha reserva? Só que hoje, nesse vídeo, eu vou falar uma coisa muito melhor. Eu vou falar onde você investir em 2022, que a gente está gravando esse vídeo, para ter o melhor rendimento. Isso mesmo, isso mesmo. Porque não adianta só você guardar a reserva de emergência, ou guardar embaixo do colchão, no cofrinho, ou na poupança, ou mesmo na taxa Selic. Porque você tem que tomar um certo cuidado, porque em alguns momentos ela pode perder para a inflação. E se ela perdeu para a inflação, o rendimento real, né, dela é zero. Por exemplo, hoje se você investir na taxa Selic, que hoje a taxa Selic está 10,75, a inflação está aqui, ó, 10,38. Qual é o seu ganho real? É quase nada. Então fica até o final nesse vídeo aqui que eu vou falar tudo sobre a reserva de emergência e ainda vou te dar aqui algumas dicas para você diversificar. Isso aí, né? Vamos lá? Vamos lá. Antes de mais nada, vou só recapitular o que é uma reserva de emergência. Muita gente confunde reserva financeira de segurança financeira. Reserva de emergência, e por isso o nome tem que ter emergência. Pode ser reserva, fundo, o que for. Tem que ter um nome de emergência. Por exemplo, o seu carro bateu o carro, né? O cachorro ficou doente, você mesmo ficou doente, teve uma emergência aí. Todo mundo já teve uma emergência. Você vai lá e precisa utilizar um dinheiro que não está esperado no seu orçamento. É um gasto inesperado. O cálculo da reserva de emergência, ela tem que ser mais ou menos aí de 2 meses do seu custo de vida a 3 meses no máximo. Por quê, Caê? Porque é difícil você ter uma reserva de emergência que vai consumir muito dinheiro. Aí não, aí já vira uma segurança financeira. Por exemplo, se eu perder um emprego, você não vai precisar da reserva de emergência, você vai precisar de uma segurança financeira de 24 meses. E o pessoal confunde isso. E na hora de investir, você tem que tomar uma decisão. Porque a reserva de emergência, você precisa ter ela disponível. Ou seja, você tem que usar a liquidez. Liquidez é uma nomenclatura do mercado financeiro que fala da disponibilidade do dinheiro. Então a liquidez tem que ser imediata, tá? E isso faz com que os rendimentos fiquem abaixo. Porque quanto maior a liquidez, e na maioria dos casos, né, quanto maior tempo você tem para esperar, fica mais provável você ter uma rentabilidade melhor. Tá ok? Isso é como funciona o mercado financeiro. E aqui nesse vídeo agora eu vou falar como que você tem que investir, tá? Aonde você tem que investir, e eu vou mostrar aqui alguns casos, algumas situações que você possa investir e fazer até uma diversificação. O que é uma diversificação? Não deixar todo o seu dinheiro num lugar só, né? Dividir um pouquinho em cada caixinha, né? Não deixar todos os ovos numa cesta só, dividir um pouco em cada caixinha. E com essa diversificação, você vai ter a segurança, a liquidez e também o rendimento. O rendimento, em alguns casos, acima, inclusive, da inflação. Vamos lá. Eu vou começar com o que todo mundo fala. Tesouro Direto Selic. O que é o Tesouro Direto Selic? São títulos do governo, um título de dívida do governo que ele anda junto com a taxa Selic, tá? Como eu falei, a taxa Selic hoje está em 10,75. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e ela tenha mudado, né? Mas não importa, ela vai acompanhar a taxa Selic. Então é muito simples, você vem aqui, ó, Tesouro Direto na tela aqui, é isso aqui que você vai investir. Você consegue hoje, com R$114, já começar a construir sua reserva de emergência. Olha só, é um investimento muito viável. E a liquidez, Caio? A liquidez do Tesouro Selic é diária. Quer dizer, você consegue pedir o resgate e no dia seguinte, né? Na verdade é D+1, no dia seguinte você ter esse dinheiro de volta se caso você precisar. É o mais seguro, né? Porque você está ancorado no Tesouro Nacional. Então hoje eu não vejo um investimento mais seguro do que o Tesouro Selic. Só que o rendimento dele vai acompanhar a curva Selic. Legal? Então o Tesouro Selic é uma opção. Vamos para o próximo? O próximo é o Tesouro Direto, agora o IPCA. O que é o Tesouro Direto IPCA, Caê? É o título que ele rende de acordo com a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então o que acontece? Aqui hoje no Tesouro Direto, assim, eu estou gravando esse vídeo, ele está pagando o IPCA. O IPCA, como eu falei para vocês, está em torno de 10,38 mais 5,63. Quer dizer, você está tendo um ganho real
de 5,63 comprando esse título. Esse título, a data de vencimento dele é 2026, só que ele também tem a liquidez praticamente D mais 1, que é a liquidez, né, no dia seguinte, de um dia. Então é uma liquidez rápida. A única sugestão que eu te dou é, se você investir nesse tipo de modalidade, você segure um pouco mais o dinheiro, porque essa parte da taxa pré-fixada, ela tem alguma variação. Toda semana ela está variando e pode ser que tenha alguns ajustes, né, no preço unitário do seu título. Isso pode ter variações tanto para cima quanto para baixo. Ela tem um rendimento muito maior que a Selic, muito maior. Dá para perceber aqui, né? Ela está rendendo a inflação, que está 10,38 mais 5,63. Está passando aí dos 16% ao ano. Olha só que legal, né? Mas o ideal é que você, quando montar essa reserva de emergência, tenha já alguma coisa em Selic e depois você comece a comprar algo em PCA. E o mínimo para você investir hoje é de 30 reais aí, 39 centavos, né? Quase nada. Então você consegue, se você tem 30 reais aí, 31 reais você já investe no Tesouro IPCA. O bom dele também é que você consegue investir com pouco dinheiro. Legal? Então, mais uma alternativa para você que tem rentabilidade aí, ó. Rentabilidade muito boa aqui. Deve estar passando aí dos 30 até 50% aí a mais do CDI, uns 150 do CDI, né? E o pessoal vendendo coisas aí do CDI, você tem o Tesouro Direto, que é o mais seguro, tá bom? Próxima alternativa são CDBs com liquidez diárias, tá? O que é o CDB? CDB, ele é um empréstimo entre bancos, é um título entre bancos, tá? Onde tem liquidez diária. Porque CDBs tem vários tipos de liquidez. Para a reserva de emergência não funciona aquele CDB de 180 dias, de 200 dias, de 300 dias, de 700 dias. Porque senão o seu dinheiro vai ficar preso, você não vai conseguir resgatar ele. Então pegue pela CDB liquidez diária. O que acontece? A maioria dos bancos digitais, isso por eles terem um certo risco no mercado financeiro, eles oferecem CDBs para manter a operação deles muito mais atraentes do que os bancos tradicionais. Então, eu não vou mencionar os nomes aqui, nem vou mostrar a tela, mas você pode achar um CDB de 110%, de 120%, até 130% com liquidez diária. É interessante? Mas aí a questão de risco já influencia um pouco, tá? É difícil hoje em dia um banco quebrar, muito difícil. Nosso mercado financeiro aí ele está bem seguro ultimamente, tá? Mas lembre-se que um banco digital ele tem menos lastro que um bancão tradicional, por isso que ele oferece. Então, quanto maior o risco, mais eles pagam em termos de prêmio. Mas você consegue diversificar, como eu falei, você coloca um pouquinho em Selic, um pouquinho em Tesouro IPCA e um pouquinho em CDB. É sempre bom diversificar, não vacila de não diversificar, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá, a próxima modalidade são fundos de investimento em renda fixa. O que acontece? Existem fundos de investimento que têm uma certa diversificação com liquidez diária e que, na maioria das vezes, rende mais do que o Tesouro Selic ou a curva CDI, né, que segue a taxa Selic. Então, o que acontece? Você abre uma conta numa corretora e dentro da corretora você tem alguns fundos. Eu vou dar um exemplo aqui, e esse exemplo não é recomendação de investimento. Lembrando que isso não é. Isso aqui é um exemplo didático, beleza? Por exemplo, tem esse fundo aqui, um fundo que eu peguei aleatório aqui, que tem liquidez D0, quer dizer, você resgata. Investimento mínimo aqui, né? Aplicação mínima, nesse caso é R$1.000, quer dizer, aqui você precisa ter pelo menos R$1.000 para investir, diferente do Tesouro Direto. Então por isso que eu falei, começa com o Tesouro, depois se acumular um certo valor, você pode vir para cá. E o que acontece? O rendimento desse aqui, eu vou pegar a performance passada, tá? Ele rendeu 7,26 contra do CDI 53. Pegando historicamente aqui, em um ano, ele teve um rendimento de 110 em 12 meses. Vamos pegar, não no ano, em 12 meses, nos últimos 12 meses, o rendimento dele foi 135% acima do CDI. Quer dizer, é sua reserva de emergência, você está tendo uma boa rentabilidade, tá? Essa rentabilidade não garante o futuro, só lembrando, você tem que ler aqui as normas do fundo, entender um pouquinho, tá? E questão de segurança. A questão de segurança é um pouquinho, não é igual ao Tesouro, mas como é um fundo que faz diversificações,
eu acredito que também é interessante. Só que você também tem uma taxa de administração para pagar e você deve levar em consideração. Aqui já é descontada a taxa, tá? Essa rentabilidade já é descontada a taxa. Então começa a ficar interessante. Isso você pode usar para diversificar, como eu falei. Existem alguns fundos que você pode entrar com R$100, R$500, é questão de você pesquisar. Mas eu estou dando aqui como alternativa fundos de investimentos em renda fixa. Legal? Vamos lá que tem mais um aí. Crédito privado, fundo de investimento em crédito privado. Qual que é a diferença, né, de crédito privado e renda fixa? Renda fixa são títulos de dívida. Crédito privado são empresa, um crédito que esse fundo empresta para algumas empresas privadas. Tá? Tem um risco? Tem um risco. Se essas empresas quebrarem, né, o fundo fica sem receber e aí você, investidor, cotista desse fundo, também fica sem receber. A boa coisa é que isso é bem diversificado, então tem várias empresas e eles fazem toda a mitigação de risco. E é o seguinte, eu vou pegar aqui também aleatoriamente aqui na corretora, tá, o Daicoval Classic, né? Lembrando que isso aqui só estou usando isso aqui para, eu nem invisto nesse fundo aqui, tá? Só estou usando realmente para exemplificar, tá? E aí é bem interessante esse fundo, porque a aplicação inicial é de R$500, tá? Você consegue um resgate em até 4 dias, quer dizer, se você tiver alguma emergência, você pode cobrir ali com o cartão, ali rapidinho, em 4 dias você consegue, né, segurar um cheque, né? Não usa muito cheque, mas você consegue segurar um pagamento, um boleto, alguma coisa e fazer o resgate, né? E você consegue resgatar isso. E o mais interessante aqui, ó, é o rendimento dele. Ele vem aqui, ó, numa performance 7,93 no acumulado de um ano, conta na 5,49 do CDI. Dando aqui, ó, em 12 meses, né, o fundo rendendo 146, olha só, do CDI, entendeu? Então, e com isso com uma liquidez boa, legal? Lembrando que sempre tem um risco. O que eu recomendo? Nunca deixar os ovos numa cesta só. Vou repetir isso várias vezes. Nunca deixar os ovos numa cesta só. Então você pode diversificar. Você pode ter um pouquinho lá no Tesouro, um pouquinho ali no CDB, um pouquinho no fundo de renda fixa, um pouquinho no crédito privado. Com essa misturinha aí, você vai conseguir rendimentos acima, entendeu? Do que o normal de uma reserva de emergência e com liquidez. Legal? Tem mais um aí, esse é o bônus, esse é o dica bônus para você. Vamos lá. O próximo item é debêntures incentivadas. Você tem lá o título do Tesouro, só recapitulando que você é um título que você empresta dinheiro para o governo, tá? Lembrando que renda fixa é tudo empréstimo. IPCA indexado à inflação, CDB empréstimo entre bancos, legal? Fundos de investimento em renda fixa é tudo isso junto misturado. E crédito privado você empresta para a empresa. Mas existem empresas hoje que estão listadas na bolsa e que emitem títulos de dívidas. E são empresas que fazem infraestrutura. Por exemplo, rodovias. Ou então saneamento básico, ou então água, empresa de água, empresa de energia, que isso tem a ver, né, com a infraestrutura do país. E essas empresas recebem incentivos, ou seja, você compra o título de debenture, tá, aonde você recebe um incentivo com isenção do imposto de renda e com isso você melhora a sua rentabilidade. Só que para você comprar uma debênture, geralmente ela o prazo dela, a validade dela, né, a liquidez dela seria de 2 anos, 5 anos ou mais, e você precisaria de um montante maior. Existem fundos de investimentos, olha só que interessante, de debêntures que diversifica isso, tá? E eu peguei aleatoriamente aqui, ó, um exemplo esse aqui é exemplo novamente, galera, Plural Debentures Hedge, que ele investe em várias empresas de infraestrutura, são debêntures incentivadas. O que acontece, né? O movimentação mínima, quer dizer, você aplicação mínima R$100, olha só, com R$100 você consegue. Só que a liquidez dela, para ter esse rendimento, é de 30 dias. Lembrando, 30 dias não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Ainda mais se você tem uma diversificação. Pô, Caio, eu tenho uma diversificação. Pô, então começa a liquidar o dinheiro de acordo com a sua diversificação, entendeu? 30 dias não é o fim do mundo. Dá para esperar, dá para negociar. Às vezes é o tempo de uma fatura de cartão. Você passa um item no cartão, é o tempo de você pagar uma fatura do cartão e solicita o resgate. Eu acredito como reserva de emergência até 30 dias dá para você resgatar, tá? Só que você não tem que ter só ela, tá? Você tem que ter outras. E o mais interessante aqui é bem legal a rentabilidade dela. Ela tem uma oscilação um pouco maior no fundo, você vê que ele oscila. E esse fundo, por exemplo, ó, no anual ele está dando 144%. Existem debentures, outros tipos de debentures que requer um investimento mínimo maior, que rende até 200% do CDI. Quer dizer, você tem várias opções aqui, né,
para montar a sua carteira de reserva de emergência e eu vou aqui recomendar uma diversificação. É uma recomendação de diversificação, não de ativos. Você que tem que selecionar e escolher. Qual é a melhor diversificação? Eu acredito que sempre você tem que prezar com a segurança e liquidez. Então, 30% Selic, deixa render no Selic. 30% Tesouro Selic. 15% IPCA, quer dizer, 15% do que você pode investir em IPCA. O que quer dizer? Isso do montante total de objetivo. Tá? 15% pode diversificar em CDB. Você entendeu? Você está diversificando na mesma classe. 15% em fundo de renda fixa. 15% em crédito privado e 10% em debênture. Por que 10% em debênture? Porque ela é onde tem o maior prazo de você resgatar, por isso que você vai deixar bem pouquinho, e ela também oferece um pouco mais de oscilação, um pouco mais de risco. Então, sempre o menor risco, né? O maior risco sempre é o menor montante. Tá? E é simples, se você pegar assim, 10 mil reais, divide aí, seria 3 mil em Selic, 1.500 em IPCA, 1.500 em CDB, 1.500 em fundo, 1.500 em crédito privado e 1.000 em debêntures. Simples assim, gente. Simples assim. Isso é uma carteira de investimento. Tá? Todos os investidores não deixam todos os investimentos numa cesta só. Eles diversificam. E aí, o que eu ensinei você aqui é só um pedacinho, a pontinha do iceberg aqui do que eu tenho para ensinar, tá bom? Eu vou deixar aqui um link na descrição também para você baixar o nosso guia de investimento, onde eu falo de vários tipos de investimento também. E a gente tem o nosso clube da liberdade financeira. Se você quiser entrar no nosso clube, onde eu tenho aulas que eu dou, né, mensal sobre investimento, renda extra, né, e otimização de orçamento, onde eu falo, né, como você ganhar mais dinheiro, você pode, né, fazer parte do nosso clube, tá bom? Então, aqui é o Caê Galvão, né? Tamo junto na missão e vejo você no próximo vídeo.